falando sobre o sonho impressionante. Eu já tinha lido essa parte desse sonho há muitos anos nesse livro e tendo a oportunidade de reler com vocês. E como ele é um pouco grande, vou fazer aqui umas paradinhas para a gente ir pegando o máximo possível. A Ellen White vai contar aí, né, um sonho que ela teve, né, datado em 1886. E ali ela vai falando sobre um lugar em que ela estava indo com um grupo de pessoas ali, uma região, procurar amoras, né? Não é uma fruta muito típica da gente, mas é muito conhecida também para eles. E ela estava ali reunida com um grupo nessa intenção de apanhar. Então ela fala que eram homens e mulheres jovens. A gente mostra já a questão do vigor, né, dessas pessoas. E esses grupos começaram ali, né, saíram ali, e eles deviam ajudar a apanhar essas amoras. E parecia que se estivessem ali num lugar como se fosse uma cidade, porque tinha poucos espaços vazios, mas os locais onde estavam ali havia campos próximos ali, ao redor daquela cidade, e tinha muita dessas frutas, dessas árvores, tinha árvores grandes. E ela ia, né, com esses grupos de pessoas, e na frente desse grupo havia um carro com as provisões, assim, tinha comidas ali, porque parecia que eles iam passar um bom tempo, o dia todo ali, então levaram suas provisões, as comidas para ali naquele momento, na necessidade, comer. Bom, e quando ela fala assim, o carro para, o grupo começa a se dispersar, grupos para todos os lados, ali em direções diferentes. E ela fala que bem perto do carro tinha arbustos, que já tinha ali amoras bonitas, amoras grandes, bem perto delas, preciosas frutas ali. Então ela fala que o grupo dirigia a vista muito longe, ficava procurando ali, muito longe, mas pouco ali ela já achou, já tinha ali onde colher. E ela ia tirando, ela fala que ia tirando com muito cuidado, porque tinha frutas preciosas, mas também tinha as verdes, ela não queria tirar as verdes, queria tirar as melhores que estavam ali, bem à frente delas. E elas iam tirando uma por uma ali dos cachos que estavam. Bom, ela fala que quando ela olha, né, ela estava ali no meio e tinha muitas que já estavam se desperdiçando. Olhava assim para o chão e tinha muitas ali com bichos já. E ela olha assim e pensa, se a gente tivesse vindo mais, né, um pouco mais cedo, se a gente tivesse vindo antes, a gente poderia ter colhido essas frutas deliciosas. Agora estão todas estragadas, mas eu vou levar elas para mostrar para eles, né, como para certificar, ó, tá aqui, ó, estão estragadas, mas se a gente tivesse vindo mais rápido, a gente tinha colhido um pouco mais. Nós estávamos atrasados. Então, ela fala que quando ela leva essas frutas para mostrar, ela vê em outros grupos, né? Chegando. Elas veem os grupos chegando, caminhando, e ela vai ali ouvindo risos, gracejos. Parecia que esses grupos estavam muito ocupados ali na companhia, conversando. E quando ela pergunta, eles falam que até procurou. Aí eles procuraram, mas não encontraram fruta nenhuma. E isso impressionou muito ela, porque bem perto de onde ela estava, tinha muita fruta. Ela não teve que andar muito. Bem pertinho do carro onde estavam as provisões, estavam ali as frutas, né? E diz que há muito ali a ser colhida, não precisava nem procurar muito. Tinha gente que olhava assim por fora e não via, já ia embora. Ela entrava e já conseguia ver. E aí outras pessoas, ela falava, olha, vamos colher, aqui tem frutas. Aí tem gente que falou assim, não, mas
a senhora já achou? É sua essas frutas aí, a gente tem que procurar outros lugares. Ela falou, não, o campo é de Deus. Nós temos o privilégio de apanhar essas frutas. O campo é de Deus. Bom, e ela fala que um pouco, né, mais dentro, apareceu estar ali novamente só, por um tempo, dispersaram novamente, e ela estava ali sozinha de novo, apanhando. E depois ouviu mais conversa e mais riso ali, só que agora estava indo na direção do carro. E ela foi lá olhar e perguntou o que eles estavam fazendo, porque estão colhendo fruta e eles estavam ali comendo, né? E ela pensou que estavam trabalhando. E falaram, mas já estamos cansados, já olhamos, procurando, não encontramos nada, estamos cansados e viemos aqui comer, fazer um lanche. E depois a gente sai de novo. Depois que a gente se alimentar, ficar cheio, vamos lá e vamos trabalhar novamente. Procurar, né, de novo. E ela, bom, mas vocês vão comer tudo aí, não vão deixar nada pra gente. O povo que tava trabalhando, né, tinha pessoas colhendo, e aquela comida ia saciar ali na hora da necessidade das pessoas, porque eles trouxeram, né, como todo trabalhador, tem um momento da comida, mas depois do trabalho as pessoas vão lá comer, não é antes do trabalho. Né? Todo trabalhador que leva comida ao trabalho, ele tem um tempo exato para fazer isso. Mas eles não, eles estavam se ocupando. E ela falava para eles atentamente, né, que eles deviam trabalhar porque ia chegar um momento, ia ficar tarde, ia escurecer, eles não iam mais achar. Eles iam perder o tempo, porque eles não trouxeram nada, né? Vocês não encontraram nada, e ela falou, porque vocês não procuraram atentamente. Porém, com cuidado, entre as vezes, vocês vão achar. Mas depois de um pouco, o baldezinho dela já estava cheio, já. E ela foi de novo pro carro levar essas frutas que apanhou. E ela viu ali, e ela falou, vocês se fadigaram procurando inutilmente distância. Todos vocês vieram e todos ficaram olhando ali as frutas dela. Olha como essas frutas. E elas falaram, são durinhas, são boas. E ela mostrando, tô perto, tô aqui. Só que eles também não tinham mais onde guardar. Eles estavam guardar essas frutas e depois ela chamou para ir com ela. Vem comigo, vem apanhar comigo. Alguns foram com ela, outros não foram com ela. E ela fala que não havia mais nem onde guardar, porque eles pegaram os sacos das provisões que comeram e guardaram as outras comidas, mas não guardaram, não deixaram os sacos para guardar as frutas que vieram apanhar. Não havia mais como, ela fala, acondicioná-las, né? Bom, a irmã White, eles falaram, a gente veio, né, com a senhora, estava empolgada, a gente veio acompanhar, né? Eles falaram a verdade ali, né? Eu sei que ela fala assim, realmente encontramos frutas num lugares onde havia tantas casas, tantas pessoas passando, mas como a senhora parecia tão ansiosa em colher, decidimos vir junto. Pensamos em trazer bastante para comer e aproveitar a recreação. Caso não apanhássemos nada, a gente ia, levava comida e aí comia. Estavam mais empolgados ali em passear, em andar, de que mesmo colher. Não era a intenção real da qual eles vieram. E ela falou assim que não podia compreender essa espécie de trabalho. E ela volta de novo para trabalhar. Todo o tempo ela estava voltando. E o dia já estava quase terminando. E em breve a noite chegava. E quando não pudemos apanhar, mas outros permaneceram próximo do carro para comer. Muita gente ficou ali. E depois ela olha e vê outro grupo de pessoas. Ocupavam-se em falar acerca de alguma coisa. E quando elas chegaram lá, viram uma mulher
junto com 4 pessoas e brincando com uma criança, que chamava a atenção. E ela diz, tá faltando um pouquinho tempo, vocês estão aí. Vocês fazem melhor indo lá, trabalhando. A atenção de muitos foram atraídos, depois, né, de algum tempo, para um casal que estavam ali apostando corrida para o carro. Outro grupo de pessoas jovens brincando ali, fazendo aposta ali nas brincadeiras, ali perto do carro, mas também não estavam ajudando a apanhar. Outros haviam atirado também para a relva. Entraram na mata para repousar, para descansar. Estavam cansados já. Dia sem fazer nada. Estavam cansados. E assim passou o dia e pouco ela fala que havia sido feito. Afinal, ela fala, irmãos, vocês chamam isso de experiência mal sucedida? Essa é a maneira por que trabalham? Não admiro ter êxito, já que não tem nenhum propósito. E ela fala, seu sucesso ou fracasso depende da maneira que lançam a mão à obra. Há tantas frutas aqui, pois eu encontrei elas aqui, e alguns de vocês andaram por arbustos pelos altos. Veem que as frutas que eu apanhei eram grandes e maduras. E foi essa maneira que fui ensinada a apanhar fruta. Houvesse procurado perto ali do carro, vocês tinham encontrado. E ela fala assim, olha que lição. Que lição vocês deram hoje, ali, aos que estão aprendendo a fazer essa espécie de serviço. Que exemplo vocês estão dando para os outros aí. O Senhor tem colocado esses arbustos frutíferos mesmo no meio desses lugares densamente povoados, à espera que os encontre. Deus coloca ali exatamente ali, porque para que vocês encontrem essas pessoas. Tinha muitas pessoas, muito povoado, mas ali estavam as frutas. Não vieram ao campo com sincera decisão de encontrar a fruta, e ela fala no sonho que as pessoas que tinham vindo não tinham vindo sincero. Muita gente não tem vindo sincero também. E aí ela termina esse sonho falando que, trabalhando, né, ela fala assim, daqui em diante, trabalha com mais zelo e fervor, trabalhando na devida maneira, ensinando aos obreiros mais jovens que coisas como comer e divertir-se são de menos importância. Não era o mais importante ali. A comida não era mais importante. Era colher as frutas. E ela disse que foi difícil trazer o carro de provisões para aquele terreno. Ou seja, devia ter tanta comida naquele carro que estava até difícil de chegar lá. E ela fala, mas vocês pensaram mais nelas do que nas frutas que deveriam levar seus labores no seu trabalho. Devem ser diligentes, primeiro para apanhar as frutas, né, que estão ali mais próximas de vocês, e depois procurar os que encontram mais afastados. Eles voltem a trabalhar perto outra vez, e assim serão bem-sucedidos. Sabe, esse sonho realmente impressiona. E a gente aplicando a nossa questão missionária, que todo livro é a questão missionária, né? Tem muita coisa interessante. Nos grupos, eu classifiquei assim. Tinha grupo que não encontrou, andou, rodou e não encontrou nada. Tinha outro grupo que cansou e foram comer, né? Ficou procurando nada, foram longe demais, tendo ali e não encontraram, e depois foram comer, descansar. Outro grupo vieram ali e realmente falaram, eu vim só para recriação, eu acompanhei a senhora só por acompanhar, mas eu estava ali para recriar. Outros estavam intervindo com crianças, com outras coisas que não tinha nada a ver com o propósito daquela viagem. Outros estavam ali olhando a brincadeira de outros, um casal brincando. Outros estavam repousando na relva. Outros não trouxeram nem as sacolas que quiseram para apanhar as frutas. Não serviu, porque eles só serviu para a comida deles. Então, diversas vezes encontramos pessoas tratando desses interesses. E ela falou, só nos risos, nas gargalhadas, não possui interesse para a obra. Tem muita gente que vai, né, para alguns locais
e vão para a brincadeira, para a comida, não se prepara, né? Esse povo não se prepara, e aqueles que estavam colhendo não tinha nem como colher. Então são diversas lições dentro de um sonho só, que é extenso. É um sonho extenso, mas tem muita lição aqui. Será que a gente fala de um grupo aqui específico que foi para o trabalho, assim, todos ali tinham, exatamente, cenário perfeito, é isso mesmo. Todos ali tinham compreensão do trabalho, ou seja, todos sabiam do dever do trabalho. Estamos falando para pessoas que sabem dessa obra. Estamos num grupo aqui online que sabe que todos têm uma obra em comum. Mas na hora de ir para a obra, tem diversos grupos que se espalham. Tem aqueles que vão pelas brincadeiras, né? Às vezes a gente vai para um lugar, não sei, eu vou colocar um retiro aqui, né? Que talvez se tirasse o culto ninguém ia perceber, mas se tirasse a brincadeira todo mundo ia... porque os retiros, sendo bem sincera, eu até muito cansada desse tipo de retiro, virou as diversões. Tanto que Michelson Borges, né, no último retiro que eu fui, que foi em Paraíba, ele falou assim, que bom que vocês estão aqui. Porque as igrejas deveriam estar cansadas desses locais que são só para brincadeiras e não para espiritual. E aí eu me lembrei muito porque ela fala que esse grupinho mais para brincar e tinha tanta provisão perto e eles não conseguiam ver, sabe, gente? E existem pessoas no nosso redor, existem pessoas morrendo ali no nosso redor e a gente não consegue ver. E muitos não conseguem ver. E sabe por que a gente não consegue ver? Porque quando o foco da missão ela está em outro lugar, não se consegue ver essa realidade espiritual. As pessoas morrem, sim, todos os dias, é verdade. Mas quando você abre uma visão espiritual, as pessoas assim estão morrendo, muitas vezes sem o evangelho. Estão morrendo sem o conhecimento. E muito próximo da gente. Enquanto, às vezes, estamos nas brincadeiras, estamos entediados, estamos observando nossos próprios interesses, nem mesmo percebemos o quão somos, às vezes, mau exemplo. Se essa juventude, se essa geração for a última, que exemplo a gente tem feito para que elas continuem o trabalho? Se vier outra geração, o que é que estão ensinando para essas crianças e jovens que estão vindo? Será que a igreja está assim animada, pregando para que eles se motivem e façam o mesmo? Ou será que esses jovens estão desanimados porque eles pegaram uma geração desanimada também na obra? A gente pode ter sido cúmplice ou ainda pode estar ensinando. Por isso que eu falo, falam se as crianças e os jovens são o futuro evangelístico da nossa igreja. Às vezes eu tenho medo, porque eu não sei se estamos ensinando bem essa juventude. Se a gente estamos fazendo isso. Impressiona muito esses detalhes que a irmã traz. E eu lembrei muito de um trabalho que eu fiz no Caleb. E eu adoeci. Eu fui como evangelista e eu adoeci. Vou já terminar, gente. E eu passei a primeira semana e eu não podia sair, porque eu estava muito doente e era a semana de pesquisa. Mas a pesquisa numa cidade, tinha gente que trazia 2 pesquisas por dia todinho. Eu achava tão estranho, mas eu estava tão debilitada que eu não estava conseguindo sair para saber o que estava acontecendo. Mas teve um dia que eu puxei força, eu disse, eu vou sair. E eu fui de uma ponta a outra cidade, e eu lembrei muito agora desse sonho. Porque eram 16 pessoas divididas por 2, então tinha muitos grupos. E eu passei a cidade de uma ponta e não achei ninguém. E eu saí procurando rua por rua e não achava nem um Caleb. E eu disse, que errado isso aqui, tá muito errado. E quando eu fui no final da cidade, lá no finalzinho eu vi muita conversa do jeito que tá aqui. E eu vi 2, 3, 4 duplas. E eu fui chegando mais perto. E quando eu cheguei, estavam tudo comendo pastel, rindo, conversando. Aí eu disse, agora eu entendi, porque uma pesquisa não sai daqui. Vieram tudo brincar. E vocês não conseguiam trazer pesquisa porque vocês não estavam no foco. E aí eu mandei eles, vão atrás de pesquisa, vão atrás do povo.
E depois eu cheguei para eles e falei, né? Não era brincadeira que estavam ali, não era uma viagem. Mas muitos de nossos jovens, às vezes, têm seguido esses exemplos. Não sabe a real importância. Tem gente morrendo, tem gente se afastando, porque a morte ela não precisa ser física. Você olha para o reencontro, quantos voltam para o reencontro? E eu tenho uma certeza no meu coração, triste, dificilmente um ex-adventista pode voltar para a igreja hoje. Dificilmente. Então não existe só morte física. Tem gente morrendo mesmo, de verdade, não volta mais. O que é que estamos fazendo? Como a irmã White, nesse sonho, ela revela, uma triste realidade. Será que os grupos da nossa igreja estão fazendo o trabalho ou estão mais preocupados com outras coisas, intertidos? Será que, na verdade, eles estão nessa igreja com um propósito missionário ou o propósito dele mais ali, vai dar tempo, depois eu faço? Me preocupa muito essa realidade. Dá medo mesmo. E eu espero que possamos acordar para essa realidade. Talvez nem todos acordem, mas hoje a gente percebeu uma realidade aqui, que ela teve um sonho em 1886, né, para uma realidade que talvez também tinha muito da realidade dela ali, mas a gente chega a 2024, pela graça de Deus, mas infelizmente vendo uma realidade tão de um sonho no século aí atrás. E a gente vê cada vez mais se tornando uma realidade da nossa geração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos nos juntar como igreja, como grupo e se fortalecer. Talvez tenha ali pertinho, não precisa a gente ir para longe, não. Tem pessoas que precisam ser missionários em lugares distantes, mas a gente pode fazer diferença ali do lado da nossa casa, na nossa rua. A gente pode se juntar pessoas e ir para um lugar, mas que a nossa preocupação não seja a comida, não seja o transporte, não ficar perdendo tempo com isso, que quando a gente se juntar, se for para um retiro, se for para um programa, se for para um trabalho, que a gente tenha mais peso pelo que a gente vai fazer do que possa faltar para a gente, né? Porque Deus não vai deixar faltar nenhuma provisão. Não precisava nem se levar no provisão. Eles estavam indo colher comida. Precisavam levar comida. Então, quando a gente tem um propósito, a gente não tem medo, sabe? A gente não tem medo de faltar nada. Eles tiveram medo de faltar e levaram. Então, eu aprendi muito relendo esse sonho. E que esse sonho não seja mais um sonho, uma realidade para nós hoje, mas seja um despertar. Esses grupos ainda existem. Em todas as igrejas. Ainda existem. A gente não precisa ser parte deles. A gente... Ellen White estava lá e ela despertou. E porque ela estava lá e na realidade, ela chamou alguns e alguns vieram. Nem todos vão vir. Nem todos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E tentar conseguir o máximo de pessoas que puder ir. E o que eu termino falando é... por essa realidade existir, ela não ficou lá com eles. Ela foi sozinha. E muitas vezes ela estava só. E eu costumo dizer que o trabalho missionário muitas vezes é solitário. Que a gente começa com 2, 3, 4, no final fica sozinho. A gente vai para o evangelismo, no final fica só 2, 3 ajudando, terminando. Então, e mesmo assim a gente não para. Quantas duplas você não já fez com alguém, foi contra dupla e terminou com aquela dupla, já não dava mais certo, e você teve que pegar outra dupla, e no final você já teve um rodízio todo na igreja de dupla, e muitos vão ficando para trás, ficam para trás, mas você tem que continuar. Nem que for sozinho, e outros vão olhar para você e vão querer seguir você. Pode não ser uma multidão, mas vão colher do mesmo jeito. Então, que Deus nos abençoe. Sim. E que o tempo
e que as pessoas e que a realidade que a gente vive e vai viver não seja um motivo da gente entristecer ao ponto da gente não continuar o trabalho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Querido Pai, grandioso Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por estar conosco todos os dias. Sim. Infelizmente, a realidade da igreja de Laodiceia é triste, Pai. Mas podemos despertar desse sono, desse torpor mortal, como o próprio livro fala, que Satanás tem colocado paralisia na igreja, colocado mais diversões do que o espiritual. Parece muitas vezes que viramos um grupo de entretenimento ali, vou entreter, porque só ficam na igreja se tiver entretenimento. Eu acho muito importante ter o lazer, Pai, mas não é isso que a gente veio fazer aqui. A gente tem que ensinar esses jovens, uma geração, para que eles continuem um trabalho que foi árduo no passado, ainda é árduo, Senhor Deus, para aqueles que te servem e será muito mais para o fim dessa obra. Precisamos estar prontos, Pai. E se a gente não garantir que essas gerações que virão, ou essa que está, esteja pronto, Pai, infelizmente, muitos irão ficar no caminho desses entretenimentos. Tem misericórdia de nós, Pai, Sim, para que nós possamos fazer parte dessa classe. Sim, Deus. Que cansa, que vai comer em vez de trabalhar, e que ficam, Senhor Deus, acomodados com outros grupos, que ficam ali chamando atenção. Eu sei que vai ter muita coisa que Satanás vai usar para impedir que você vá para a obra, mas que em nome de Jesus, Senhor, abra oportunidades, portas, e que a gente tenha uma visão espiritual de saber quando a gente está entretido e não ali, Senhor, desocupados, que a gente possa sair desse movimento e ter um movimento que muitas vezes pode ser solitário, mas Deus estará conosco. Amém. Pedimos uma bênção, Pai, de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.